Bom dia, né, pessoal? Hoje, dando sequência aí, todos já me conhecem, né? Sou professor de Física aí da LFG, Sebrae, e hoje nós estamos aqui falando novamente sobre o conteúdo de Física, e o conteúdo que a gente vai falar hoje é sobre reflexão da luz e sobre a refração da luz e os tipos de imagem que um espelho plano pode fornecer para nós. Eu fiz aqui um breve resumozinho aqui, justamente para facilitar, para que a gente possa falar sobre esse assunto, né? Esse assunto, logicamente, está dentro do conteúdo que é a óptica, ou ótica geométrica. A gente diz que é um conteúdo muito cobrado, né? E nos vestibulares, no Enem, que é justamente onde depois a gente dá sequência aí para falar sobre espelhos esféricos também, né? Côncavos e convexos, e as lentes esféricas também. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aí é sobre a reflexão da luz. Nós já sabemos perfeitamente que é a luz que é responsável aí por fazer com que a gente possa enxergar justamente os objetos que estão aí à nossa frente. Quando a gente fala sobre a reflexão da luz, isso significa que eu tenho, por exemplo, uma determinada superfície, independente se essa superfície é uma superfície polida ou não. Isso significa que quando a luz incide sobre essa superfície, pode acontecer, logicamente, diversas situações. Dentre elas, que a gente vai falar, é a reflexão da luz. Porque a luz, ao incidir em uma determinada superfície, ela tanto pode atravessar essa superfície, ela pode bater sobre essa superfície e retornar, e ela pode também ser absorvida, logicamente, por aquela superfície. Né? Quando você tem aí uma superfície que ela é opaca, de repente a luz vai incidir ali e logicamente vai ser absorvida ali. No caso da reflexão da luz, é justamente quando a luz vai bater sobre a superfície e vai retornar ao mesmo meio, ou seja, a luz não consegue passar de um meio para o outro. Então, nesse caso que nós temos aqui, o exemplo que a gente pode mencionar aqui é justamente, então eu tenho aqui uma superfície polida, eu trouxe aqui um espelho, eu vou incidir justamente sobre esse espelho uma luz. Então vocês observam que eu tenho aqui uma luz, né? Ó, a luz vai incidir aqui sobre o espelho, quer dizer, a luz está incidindo sobre a superfície polida e está logicamente o quê? Ocorrendo uma reflexão, ou seja, você observa lá no quadro mesmo que o sinal, né, da luz está refletindo, está batendo aqui e caminhando para cá. Bom, o que nós podemos falar sobre isso na verdade? Quando você tem essa superfície aqui, como é o caso desse espelho, nós temos aqui os seguintes elementos. O que significa aqui para nós anormal? Anormal nada mais é do que um segmento que forma com a superfície ângulo de 90 graus. Então é como esse lápis que está aqui, por exemplo. Então eu tenho que anormal é justamente esse segmento que forma aqui com essa superfície ângulo de 90 graus. É como se eu tivesse aqui o espelho e sobre o espelho eu colocasse aqui esse segmento, é o que está aqui, justamente a minha normal. O que eu estou fazendo nesse caso aqui? Eu estou fazendo esse raio luminoso incidir aqui justamente no pé da minha normal, lá no pé da minha normal, e ele está justamente sendo refletido, ou seja, essa superfície polida está fazendo com que esse raio que incidiu, ele retorne ao mesmo meio. Quais são as características que nós temos aqui em função de tudo isso? É simples. Primeiro, que quando você tem uma reflexão da luz, nós vamos ter duas leis que caracterizam essa reflexão. A primeira delas é que o raio incidente, a normal, que é justamente esse segmento que forma aqui com a superfície do espelho, ângulo de 90 graus, é isso, né, que nós podemos observar aqui, significa que aqui, vale 90 graus, aqui, vale 90 graus, então é isso. Então, eu tenho aqui o raio incidente, a normal e o raio refletido,
eles são coplanares. O que significa isso? É que eles estão situados em um mesmo plano. Então, esta é a primeira lei da reflexão. Porém, nós temos uma outra lei, que é a segunda lei também aí da reflexão, que diz o seguinte: quando você tem esse raio luminoso incidindo sobre essa superfície, vai ocorrer aí uma formação de um ângulo entre esse raio incidente e a normal. Então vocês observam aqui que nós temos um ângulo sendo formado entre a normal e o raio que incidiu sobre a superfície. Então formou-se aqui, ó, quando incidiu a luz, quando essa luz incidiu aqui, ocorreu a formação então aí de um determinado ângulo. Eu chamei ele aqui de ângulo I. E por quê? Ângulo de incidência refere-se ao raio incidente. É justamente o raio que está chegando aqui no meu espelho. Porém, de acordo com essa segunda lei, à medida quando esse raio incide aqui, aonde está a nossa normal, ele vai retornar, ou seja, tem o raio incidente, raio refletido e o ângulo que está sendo formado entre a normal e o meu raio refletido, eles são congruentes, eles são iguais. Ou seja, esse ângulo de incidência e esse ângulo R de reflexão, eles possuem o mesmo valor. I é igual a R. Quer dizer, se com a normal e o raio incidente nós temos aqui a formação de um ângulo de 30 graus, isso significa que o raio vai bater aqui sobre a nossa superfície e quando retornar, vai estar retornando, formando aqui também um ângulo de 30 graus. Significa isso. Então aqui eu tenho que raio incidente, normal, raio refletido são coplanares, estão no mesmo plano. É a nossa primeira lei. E a segunda, que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão em relação à nossa normal, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Outro fator importante também aí dentro de reflexão é justamente a reflexão que é responsável para que nós tenhamos aí essa nossa visão dos objetos que a gente tem. Quando você tem aqui uma determinada superfície, logicamente, nós temos aqui um feixe de raios luminosos aqui, incidindo sobre essa superfície. Eu tenho aqui apenas, no caso aqui nela, você está observando, eu fiz aqui apenas uma, mas se eu tivesse aqui 10 lanterninhas como essa, você ia observar ali que ia aparecer ali justamente o quê? 10 pontos de feixe de luz. Por que isso iria acontecer? É justamente o que acontece com a chegada da luz aí, dos raios solares aqui sobre a nossa superfície. Então a primeira reflexão que nós vamos falar sobre ela é a espetacular. O que significa a reflexão espetacular? Significa que os raios incidem paralelamente aqui sobre a minha superfície polida e quando retornarem, ou seja, o raio incidiu, aí depois ele reflete, ou seja, ele volta, porém eles voltam ambos paralelos entre si. Incidir paralelos e estão retornando paralelos da mesma forma. Ou seja, não está ocorrendo aqui, neste caso, uma interseção entre eles. Quando isso acontece, isso significa que você não vai ter condições de ver os objetos. Ou seja, a gente fala que os objetos serão vistos no infinito. Na realidade, você não tem condições, quando você observa, você colocar um objeto aqui, não significa que você não vai ver o objeto. Quem é responsável para que a gente possa ter a nitidez de chegar aqui e enxergar esse objeto é justamente a reflexão difusa, também chamada de difusão. O que significa isso? É que em vez de eu ter uma superfície lisa, polida, como é o caso aqui do espelho, eu vou ter uma superfície irregular, uma superfície rugosa. É como, por exemplo, é o estado, por exemplo, de um piso, de um contrapiso. Por que isso acontece? Agora os raios vão incidir paralelamente aqui na minha superfície, mas como a superfície é uma superfície irregular,
que vai acontecer? Quando os raios voltarem, ou seja, refletirem, eles não refletem mais paralelos como está aqui um com o outro. Ou seja, eles vão passar a se cruzarem um com o outro. E é justamente aonde esses raios se cruzam, se interceptam, é que a gente tem condições de ver as imagens dos nossos objetos aí que a gente consegue no dia a dia. Então, é justamente essa reflexão, que chamada de difusão, que é fundamental para que nós possamos enxergar os objetos ao nosso redor. Eu aproveitei aqui também, nós temos aqui essa superfície polida que eu falei sobre ela ali, que se trata de um espelho plano, né? Porque nós temos na realidade espelhos planos e também espelhos esféricos. Nesta aula, nós vamos falar justamente sobre, como eu disse, reflexão, refração, e aproveitando que eu trouxe aqui esse espelho como sendo a minha superfície polida, eu vou aproveitar e vou falar sobre os espelhos planos. Então, os espelhos planos, logicamente, são constituídos aí por um vidro, né? Esse vidro, logicamente, é revestido aqui atrás por uma película, e é justamente essa película que é responsável para que a gente consiga obter as imagens dos objetos aqui por intermédio desse espelho. Quais são as características marcantes desse espelho, na realidade? É simples. O que você observa? Eu vou colocar aqui um determinado objeto. Então, ó, nós temos aqui, está aqui o nosso apagador. O que você pode observar? Eu estou com certeza observando, eu tenho aqui o objeto, e à medida que eu vou caminhando com esse objeto, você observa que lá atrás do espelho, você vê perfeitamente que, ó, a imagem desse apagador está lá atrás do espelho, e você observa que a distância que existe entre o objeto e o espelho e a imagem que está sendo formada lá atrás, a distância é a mesma. Então, uma das características marcantes que nós temos aqui nos espelhos planos é justamente essa, é de que a distância entre o objeto e o espelho e a distância entre a imagem e o espelho são iguais, são a mesma. Outro fator importante também aqui para nós, nos nossos espelhos planos, é com relação ao tamanho da imagem obtida do nosso objeto. Você observa que a imagem ela não é distorcida, ou seja, ela não é nem maior e nem menor do que o objeto. Ou seja, você verifica perfeitamente que a imagem que eu estou observando aqui deste apagador está idêntica ao nosso objeto que está aqui. As características são as mesmas, ou seja, o comprimento é o mesmo, a largura é a mesma, a altura é a mesma. Nesse caso, é o que nós colocamos ali, com relação às características dessa imagem. Ou seja, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem são idênticos, são iguais. Outro fator também muito importante, o que na realidade a gente pode falar, porque o que acontece? Vamos observar aqui, pegar uma folha aqui. Vou colocar uma letra aqui, só para vocês entenderem bem. Ó, eu estou aqui, coloquei aqui a letra B, podem observar aqui perfeitamente, né? E vou colocar aqui o espelho, vou pegar essa minha letra B e vou levar ela até o espelho ali. Vejam o que vai ocorrer. Então vejam só para vocês verem. Olha lá o que aconteceu lá com a letra B. Né? Ó, o que vocês notaram ali? Ela não virou de cabeça para baixo, não. Ó, você observa perfeitamente. Mas o que aconteceu com a letra B? Ela fez isso, ó. Ó, mas então como que eu vou conseguir fazer com que essa letra B, eu possa ler, ver essa letra nitidamente aqui nesse espelho? É muito simples, velho. Eu vou pegar esse B que está aqui dessa forma e vou fazer isso com ele aqui na folha, velho. Ó. Ó, meu filho. A hora que eu chegar aqui agora, você vai observar ali perfeitamente, ó,
que a nossa letra, que o B, a letra B, ó, ela está sendo vista de maneira correta. Ou seja, eu escrevi ela desta forma, eu fiz aqui uma inversão horizontal da letra, não foi vertical, né? Vertical é quando você tem um objeto, que você vê ele está de cabeça para cima e de repente, depois ele inverte da cabeça para baixo. Essa inversão é vertical. Essa inversão que está ocorrendo aqui é uma inversão horizontal. A letra fez foi isso. Então, quando isso acontece, e é característico desse espelho plano, isso significa que nós estamos diante justamente de uma imagem chamada de enantiomorfa. Enantiomorfa. Eu deixei para escrever aqui depois, ó, enantiomorfa. O que significa isso para nós aqui? Enantiomorfismo, imagem enantiomorfa. É a imagem que na realidade inverte, mas é horizontalmente e não verticalmente. Então é por isso que quando você observa um veículo, está lá escrito nele ambulância. Por que a palavra ambulância está escrita daquela forma? Por que o B lá da ambulância, em vez de estar escrito dessa forma, está escrito B é assim? É justamente por isso. Porque quando o motorista olhar pelo retrovisor, que é um espelho plano que está ali, isso significa que ele vai ter nitidez de verificar que, ó, está vindo um veículo aqui atrás e esse veículo trata-se de uma ambulância, né? Então é justamente por isso. Então as características que eu tenho aqui dessa imagem é justamente essas características. Outro fator importante aqui também a respeito dessas imagens é com relação a essa imagem chamada de imagem virtual. O que significa isso na verdade? Mais à frente, depois, quando a gente estiver falando aí sobre espelhos esféricos ou lentes, na verdade nós temos dois tipos de imagens, virtuais e imagens reais. Qual é a diferença de uma e da outra? É muito simples. A imagem tida como virtual significa que ela é formada pelos prolongamentos dos raios luminosos e não pelos próprios raios luminosos. Então, na verdade, quem está formando a imagem aqui desse objeto, deste apagador, é os prolongamentos dos raios luminosos que estão chegando, passando aqui por esse apagador e está incidindo aqui sobre esse espelho, mas porém, quem está formando a imagem desse objeto não são os próprios raios que estão incidindo aqui, e sim os prolongamentos deles. E aonde é que estão os prolongamentos desses raios? Atrás do espelho. E uma vez isso acontecendo, essa imagem passa a ser chamada de imagem virtual. Então, essa é a diferença de imagens virtuais para reais, né? As imagens reais significa que são os próprios raios luminosos que são responsáveis por formar a imagem desse objeto. Agora, enquanto que as virtuais significa que nós estaremos então aí diante justamente de que a imagem do objeto está atrás, formada pelos prolongamentos desses raios. Então, essas são as características. Outro fator que eu quero falar aqui sobre os espelhos planos, né, que o espaço ficou pouco, é a respeito de associação de espelhos planos. É muito comum você ver e chegar, por exemplo, às vezes em uma academia, e você vê lá um espelho formando um espelho e o outro formando entre eles ali um determinado ângulo. E de repente você chega lá, no meio ali entre esses espelhos, e você consegue ver a sua imagem ali, 3, 4, depende da situação, do ângulo que está sendo formado ali por esses dois espelhos, você pode ver ali você, objeto, vendo sua imagem ali 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 6 vezes, ou seja, e assim sucessivamente. O que na realidade está ocorrendo ali? É muito simples. Então vocês vão observar aqui que eu tenho aqui, ó, um objeto, eu coloquei esse objeto aqui, e se você pode observar que deste objeto eu tenho aqui a formação de mais de uma imagem dele, não é apenas uma, como se ele estivesse apenas de frente aqui para um dos espelhos. O que significa isso na realidade?
Isso está ocorrendo justamente em função do ângulo que está sendo formado entre esses dois espelhos. O porquê disso? É porque a luz vem, incide sobre o nosso objeto, forma-se uma imagem e assim sucessivamente vão formando imagens aqui. A partir deste ângulo, para nós determinarmos, logicamente, aqui qual é a quantidade de imagens que a gente consegue de um determinado objeto como esse, nós temos uma equação. Essa equação diz o seguinte: então está aqui. Essa equação diz que o número de imagens formado aqui pela associação entre esses dois espelhos vai ser igual ao ângulo de 360 graus dividido por alfa. Quem é alfa? É o ângulo que está sendo formado aqui, ó. Vamos supor que esse alfa, que esse ângulo que está sendo formado aqui seja de 60 graus. Então vai ficar assim: m é 360 dividido por 60 menos 1. Quanto é 360 dividido por 60? 6. Quanto é 6 menos 1? 5. Ou seja, por que esse menos 1? Esse menos 1 significa porque quando você chega aqui e você olha, o que ocorre na realidade? Você está vendo o objeto e você também está vendo as imagens formadas por esse objeto. Então eu, na realidade, aqui eu estou vendo 5 imagens e mais um objeto. Ou seja, não quero saber, não é o número de imagens que esse objeto está formando ali? Sim, 5. Por que diminuiu esse 1 do 6 menos 1? É porque esse 1 que está aqui, ó, é objeto e não imagem. Então, por isso, eu vou estar vendo aqui 5 imagens, no caso, e mais o meu próprio objeto. Né? Então, isso se refere justamente à associação de espelhos. Outro tópico que é também muito importante aí para nós, com relação aí à óptica geométrica, é sobre a refração da luz. O que significa, na verdade, a refração da luz? Qual é a diferença entre reflexão e refração? A reflexão, a luz incide e retorna ao mesmo meio. Na refração, a luz incide e passa de um meio para outro.